Aí, pessoal, nós iremos para a nossa próxima teoria, né? Que é a teoria da contingência. A teoria da contingência, ela é uma teoria que ela diz o seguinte: na organização nada é estável. É preciso analisar o que é positivo e o que é negativo. Então, a teoria da contingência é o estudo das principais técnicas existentes e quais delas são aplicáveis nas organizações. Então, a organização, de cada técnica que existe, ela só vai procurar desenvolver aquilo que é positivo para ela. Tá? Então, a teoria da contingência, ela diz isso. E outra relação extremamente importante. Nós já vimos o estudo do ambiente e a sua relação com as organizações lá na teoria do desenvolvimento organizacional. Aqui é basicamente estudo do ambiente, né, influenciando as organizações e a utilização da melhor técnica administrativa para fazer com que a organização ela consiga se adaptar e se desenvolver frente a essas mudanças ambientais. Desculpem, pessoal. Então, vamos lá. Dois fatores extremamente importantes fundamentaram essa teoria, que é o estudo da estratégia de Chandler, né, que fez a sua pesquisa em 4 organizações, e daí ele conseguiu observar que as estratégias dentro da organização ela mudava segundo a estrutura organizacional, tá? Que o tipo de estrutura organizacional é que determinava que estratégia seria utilizada, e as organizações de Banners e Stalkers. Foram eles, pessoal, que fizeram os primeiros estudos das organizações mecânicas e das organizações orgânicas que nós vimos lá no início da nossa aula. Então, com esses estudos aqui, começou-se a ver que o ambiente, ele pode sim influenciar o desenvolvimento da minha organização. E a partir daí começou-se a pensar em outras teorias que estudasse esse ambiente. Aí começou-se a pensar na teoria da contingência. Aí eu coloquei um outro vídeo para resumir a teoria para vocês, para que vocês possam conseguir visualizar a relevância da teoria, como também algumas das características principais dela. Mas, basicamente, é o estudo do ambiente, como ele interfere dentro do desenvolvimento organizacional. Necessidade de um novo paradigma administrativo, que atendesse às necessidades das organizações, levando-se em conta a modernização que estava acontecendo, a crescente complexidade do ambiente e as novas tecnologias. Várias pesquisas foram feitas para verificar quais modelos organizacionais seriam mais eficazes e também questionar se as teorias mais conhecidas estavam sendo seguidas. Os resultados conduziram a uma nova concepção de organização. A estrutura de uma organização e o seu funcionamento dependem da interface com o ambiente externo, ou seja, não há uma única e melhor forma de organizar. Lawrence e Lorsch, Paul Lawrence e Jay Lorsch pesquisaram sobre as organizações e o ambiente organizacional, confrontando ambos. E este estudo deu origem à teoria da contingência. Concluíram que os problemas encontrados são a diferenciação e a integração nas organizações. A diferenciação parte da relação que cada subsistema da organização tem unicamente com o que lhe é relevante. Se os ambientes específicos diferirem quanto às demandas que fazem, aparecerão diferenciações na estrutura e na abordagem empregada pelas unidades ou subsistemas, surgindo assim ambientes específicos da organização. Integração refere-se ao processo gerado por pressões externas à organização, a fim de alcançar unidades de esforços e coordenação entre os vários órgãos ou subsistemas para alcançar os objetivos organizacionais. Joan Woodward, socióloga industrial, avaliou as práticas propostas pelas teorias administrativas, classificou a tecnologia de produção em unitária ou oficina, em massa ou mecanizada e em processo ou automatizada, provando que a tecnologia vai muito além da produção, influenciando a organização por completo. Alfred Chandler
pesquisou sobre mudanças estruturais nas organizações e suas relações com a estratégia de negócios utilizada. Concluiu que a estrutura organizacional depende da estratégia mercadológica e, dadas as diferentes estratégias e ambientes, diferentes estruturas organizacionais são necessárias. Tom Burner e M. Stalker, sociólogos, realizado na década de 1960, pesquisas nas indústrias inglesas para verificar como eram as relações entre práticas administrativas e ambiente externo. Classificaram as organizações em mecanísticas e orgânicas. Influência do ambiente. O ambiente é um contexto que envolve externamente a organização ou sistema. Como a organização é um sistema aberto, ela mantém relações com seu ambiente. Tudo o que acontece no ambiente externo à organização afetará a sua atividade e a sua estrutura, a gestão e a tomada de decisões pelos gestores. Nesse ponto, há duas correntes de pensamento: os que dizem que o ambiente tem influência total na organização e os que negam essa influência total. Para estes últimos, a influência sobre a organização é ditada não pelo ambiente, mas apenas pelo que interessa à organização. Como o ambiente é extremamente vasto e complexo, as organizações não podem absorvê-lo por completo, o que seria inimaginável. Para lidar com essa complexidade ambiental, as empresas selecionam e visualizam apenas partes escolhidas de seus ambientes e, ao mesmo tempo, percebem esse ambiente de acordo com suas próprias ideias e convicções. Assim, um mesmo ambiente pode ser interpretado de maneiras diferentes por diferentes organizações. Para compreender o ambiente, torna-se necessário analisá-lo de acordo com seu conteúdo, desdobrá-lo para que se possa analisar as complexas variáveis que o compõem. Ao selecionar e perceber seus ambientes, as organizações procuram reduzir a dissonância e manter a consonância. A consonância significa que as presunções da organização a respeito de seu ambiente são confirmadas na prática e no cotidiano. Ambiente geral é um macroambiente genérico e comum a todas as organizações. É constituído de um conjunto de condições semelhantes para todas as organizações, que são condições tecnológicas, legais, políticas, econômicas, demográficas, ecológicas e culturais. Ambiente da tarefa é o ambiente mais próximo e imediato de cada organização. É constituído por fornecedores, clientes ou usuários, concorrentes e entidades reguladoras. Tecnologia, algo que se desenvolve nas organizações através de conhecimentos acumulados e desenvolvidos sobre o significado e execução de tarefas, e pelas suas manifestações físicas decorrentes, constituindo um enorme complexo de técnicas usadas na transformação dos insumos recebidos pela empresa em produtos e serviços. A tecnologia pode ser incorporada, está contida em bens de capital, matérias-primas intermediárias e componentes. Não incorporada, encontra-se nas pessoas, sob forma de conhecimentos intelectuais ou operacionais. Conclusão: a tese central da abordagem contingencial é de que não há um método ou técnica ótimos ou ideais para todas as situações, e sim uma variedade de alternativas proporcionadas pelas diversas teorias administrativas anteriores, uma das quais poderá ser apropriada para uma determinada situação. Então, pessoal, retornando agora após o nosso vídeo, vocês viram aí as principais características da teoria contingencial, principalmente o efeito do ambiente e da tecnologia sobre as organizações. Então, por isso ela é tão significativa, porque as organizações elas não estão inseridas no ambiente sozinha. Então, tudo aquilo que acontece ao seu redor, de certa forma, atinge as organizações, seja na parte de mudança de comportamento humano, de visão de comportamento humano, como na questão econômica. Então, a teoria da contingência, ela trouxe isso. A tecnologia e o ambiente influenciam significativamente dentro das organizações. E aí nós vimos também
que surgiram lá na teoria do desenvolvimento organizacional os sistemas mecânicos e orgânicos. E aqui também nós vimos com os dois autores anteriores, né? Então, eu já tinha falado previamente desses dois sistemas, né? Então, trouxe novamente só para nós salientarmos, tá? Porque nós temos, dentre as características, estrutura organizacional, que é como eu tenho a minha estrutura, e aí eu tenho, dentro de estrutura, o meu sistema mecânico mais burocrático, centralizado, permanente, rígida, definitiva. E lá no orgânico, mais flexível, mais maleável, mais mutável, mais responsivo às mudanças. Autoridade. No primeiro sistema, autoridade autocrática e hierarquia baseada no comando. E no segundo sistema, eu tenho um conhecimento de consulta, um feedback, uma retroação, que são termos que nós já vimos anteriormente na nossa aula. Desenho de cargos e tarefas. Aqui, definitivo, cargos estáveis, aquela coisa mais controlada, né? Aquela típica organização formal, aquela departamentalização, você faz isso, você faz aquilo, não há interação entre os setores. E aqui eu tenho cargos provisórios, rotação de atividades. Então, os meus funcionários, eles fazem atividades, eles mudam de setores constantemente para entender o todo da organização. O processo decisório no sistema mecânico, ele é centralizado na cúpula, e aqui no sistema orgânico é descentralizado, é aqui e agora. Então, há necessidade de alguma decisão, é claro, com certo grau de responsabilidade, né? Mas eu vou fazer a tomada de decisão agora, para não perder a oportunidade, seja uma oportunidade de mercado, seja uma oportunidade de atrair cliente, de aumentar receitas. As comunicações. No sistema mecânico, mais vertical, então comunicações de cima para baixo. E no sistema orgânico, horizontal, que é aquelas comunicações entre setores, ou uma comunicação circular. No geral, os setores se comunicam entre si, formando várias linhas, vários canais de comunicação. Confiabilidade nas regras e nos regulamentos, porque é pautada na teoria burocrática, e no sistema orgânico, nas pessoas, nas comunicações informais, na confiabilidade que eu tenho na minha equipe. Princípios predominantes. No sistema mecânico, eu tenho a predominância da teoria clássica, né, que é focado mais na estrutura organizacional. E aqui eu tenho foco já lá do início das teorias das relações humanas e posteriormente da teoria comportamental. O ambiente. No sistema mecânico, ele é mais estável, ele é mais permanente. E no sistema orgânico, eu tenho um ambiente mais instável, dinâmico, com constantes alterações. E aqui eu trouxe para vocês um desenho mecanístico e um desenho orgânico. Então, lembrando, é aquela estrutura piramidal, uma unidade de comando. Aqui eu tenho os níveis intermediários de gerência e de supervisão. Aqui eu tenho o nível operacional. Então, aqui, basicamente, tudo aquilo que nós estudamos na teoria neoclássica. Centralizado, rígido, informações limitadas. Eu tenho tarefas mais simples, né? Eu não tenho uma delegação tão elevada de autoridades, né? Eu tenho uma responsabilidade elevada. O meu funcionário tem uma responsabilidade elevada, mas ele não tem o mesmo grau de autonomia. Tá? Então, é basicamente aquela organização linear que nós estudamos na aula passada. Só para vocês relembrarem, porque está tudo sempre interligado. E aqui no desenho orgânico, para vocês observarem, já formou uma outra figura, na é verdade? Porque eu tenho várias linhas de comunicação, eu não tenho necessariamente uma autoridade de comando, de onde parte tudo aquilo que a organização deve fazer. Eu tenho uma certa interdependência, é descentralizada, é uma organização mais funcional, ou de linha e staff. Ele se adequa aos padrões do ambiente, tem uma possibilidade de alteração, de mudança organizacional muito mais palpável do que aqui. Então, aqui, basicamente, eu tenho um desenho mecanísticos e um desenho orgânico, tá? Para vocês
diferenciarem, conseguirem assimilar efetivamente, porque aqui não queremos decoreba, a professora já falou na primeira aula, eu gostaria que vocês entendessem, tá? Que vocês sempre voltassem à minha fala, que vocês efetivamente entendessem, mais do que vocês decorarem. É entender que no sistema mecânico é mais centralizado, aquela organização formal, onde eu tenho um dono e ele vai dizer como a organização deve funcionar, que horário você deve chegar, como é que você deve se vestir, como você deve se portar. Não que aqui não tenha isso, não tenha uma cultura organizacional. É que no desenho orgânico há uma pluralidade muito maior, né, de autonomia, de delegação. Então, as pessoas elas são mais livres, têm uma certa interdependência organizacional. Aí aqui, pessoal, eu preparei um outro material de vídeo, tá? Porque eu acho que é sempre necessário repassar alguns vídeos para vocês fixarem, tá? Tudo aquilo que eu estou falando, para vocês realmente entenderem, conseguirem processar as informações, para que vocês entendam que não é necessariamente só a teoria, mas efetivamente uma prática que deve ser aplicável, baseada na necessidade que vocês têm de desenvolvimento e no tipo de organização que vocês possuem ou que vocês estão gerindo, porque nós estamos, né, eu contribuindo, acredito, para a formação de vocês, e vocês irão desenvolver essas atividades dentro da organização da melhor maneira possível, porque vocês estarão sendo profissionais de qualidade. Então, precisa realmente alinhar a teoria e a prática. Então, para afirmar esses conceitos que eu acabei de falar, eu vou passar um vídeo, deixar um vídeo para vocês, para que vocês possam analisar direitinho o que foi retratado aqui até agora. De organização. As organizações usam das mesmas técnicas básicas no processo de organizar e planejar. O que difere entre elas são as estruturas organizacionais, que apresentam a mesma natureza no processo de decisões e divisões de responsabilidades, o que torna possível reuni-las e estabelecer modelos. Um modelo pode ser mecanicista, que imita o funcionamento automático das máquinas, buscando assim um resultado exato e preciso, podendo ser também de modelo orgânico, que imita o comportamento dinâmico dos organismos vivos, onde todos entram em contato direto com todos. Mintzberg, Rand e Morgan têm concepções diferentes das organizações, mas todas elas têm relação direta com os modelos de organizações mecanicistas e orgânicas. Mintzberg as divide em 7, sendo que 4 são tidas como modelo mecanicista e 3 como modelos orgânicos. Os mecanicistas são organização empresarial, cuja parte mais importante está concentrada em uma cúpula estratégica que centraliza as decisões na figura de um executivo empreendedor. Organização máquina, oriunda da Revolução Industrial e é comandada por uma tecnoestrutura composta de técnicos e gerentes especializados. Organização profissional, utiliza-se da padronização das habilidades e não a de processos, por precisar depender de um profissional treinado. E organização missionária, são aquelas organizações criadas e movidas por uma ideologia e para tal, precisam de um modelo de gestão peculiar a fim de coordenar as atividades de pessoas que em parte dos casos são voluntárias. As 3 organizações orgânicas são: organização diversificada. Uma organização cria divisões principalmente por um motivo, pelo fato de suas linhas de produtos serem diversificadas. Normalmente na matriz existe algum mecanismo de controle que são desenvolvidos para que haja uma padronização mínima nas atividades das organizações. Organização inovadora. Como o próprio nome já diz, a atração principal deste modelo de organização é para a inovação. Estas organizações precisam inovar de maneira complexa. E organização política. Nessas organizações, não há uma parte mais importante ou que exerce um comando, pois estas organizações estão envolvidas em constantes conflitos e mudanças. Rand divide as organizações nomeando-as com o nome de deuses gregos. As que se relacionam com o mecanicismo são Zeus, que tem como característica a liderança autoritária, a rapidez nas tomadas de decisões que são baseadas na intuição. Apolo, que tem como característica a ordem, sempre burocrático. A vantagem é a capacidade de lidar com um futuro idêntico ao passado. As organizações que têm relação com orgânicas são Atena e Dionísio. Na organização Atena, o que existe é aglomerado de forças-tarefas
na busca de soluções aos problemas da organização. Em organizações Dionísio, não é um indivíduo que serve à organização, mas sim a organização que serve ao indivíduo. Um exemplo de organização Dionísio são escritórios de advocacia, onde cada advogado com suas especialidades usa um mesmo ambiente para desempenhar sua profissão. Segundo Gareth Morgan, as organizações são vistas de forma diferente por diferentes pessoas. Cada pessoa vê uma ou mais imagens. São definidas em 8 metáforas organizacionais. As organizações vistas como máquinas, sistemas políticos, prisão psíquica e instrumento de dominação são do tipo mecanicista. Essas organizações têm em comum a enfatização da hierarquia, deixando bem claros os deveres de cada um dentro da organização, onde a organização demonstra poder sobre o funcionário. Do modelo orgânico temos o organismo vivo, cérebro, cultura e sistema em fluxo e transformação. As organizações orgânicas de Morgan enfatizam a capacidade de adaptação, geralmente compostas por pessoas de alto QI por todos os lados da empresa, sempre em interação direta. Como vocês viram, no videozinho que eu passei, vocês têm 2 tipos básicos, né, de organização, que é a organização mecanicista e a organização orgânica, e que elas têm diferenciações entre si, mas principalmente a centralização, a descentralização, o grau de interação entre os indivíduos, tá? Então, no sistema mecanicista, eu tenho aquela organização mais formatada, mais rígida, mais centralizada, mais formal, e lá no sistema orgânico, eu tenho uma organização mais livre, com linhas de comunicações mais intermediárias em todas as direções, tá? Basicamente, a pesquisa de Lawrence Lorsch, que efetivamente relacionou a organização e o ambiente, é que fez surgir a teoria da contingência, tá? Então, é efetivamente o ambiente, tá? Trabalhando sobre as organizações e como as organizações vão reagir a esse ambiente e o processo de mudança que ela vai ter, assim como a adaptabilidade, a capacidade que ela vai ter de se adaptar a essas alterações ambientais. Então, eles determinaram dois tipos de relação entre a organização e o ambiente, que é a diferenciação e a interação. Ele diz que a organização, em um determinado momento, ela se diferencia. Então, ela divide o seu trabalho, os seus departamentos, ela faz aquela divisão, né, para poder ou se elevar, ou para crescer mais, ou para tornar uma gestão mais descentralizada. E, ao mesmo tempo, quando a organização ela precisa de um processo de mudança, muitas vezes há necessidade de interação, que é o oposto da diferenciação. Então, Lorsch, eles dizem o quê, Lawrence? Que a organização, ela tem um processo de diferenciação, enquanto ela ainda está naquele ambiente mais estável, e o processo de mudança ambiental não atinge muito essa organização como um todo. Depois disso, ele precisa integrar novamente esses sistemas quando há uma necessidade de mudança organizacional. Por quê? Porque o ambiente, efetivamente, faz com que as organizações elas precisem mudar suas estratégias, principalmente se elas quiserem se manter ativas dentro desse aparato ambiental, porque ele efetivamente contribui para o desempenho organizacional, seja de forma positiva ou de forma negativa. E as organizações precisam estar alinhadas com as mudanças ambientais e também com todo aquele aparato de cultura organizacional, clima organizacional, mudança e desenvolvimento. Então, foi basicamente nessa pesquisa aqui, onde trouxe essas 2 terminologias, que surgiu a nossa teoria da contingência. A pesquisa de John, ela fala o quê? Que além daqueles processos, daquelas teorias que nós já vimos, de estratégia, de gestor estratégico, dos vários tipos de estratégia, depois nós tivemos as organizações mecânicas e as organizações orgânicas, depois a diferenciação e a interação. O que o pesquisador ele relata é que a organização ela tem vários níveis, também estratégicos ou de tecnologia, seguindo um número de produção ou o grau de produção que ela vai ter. Então, a tecnologia, que nós veremos também mais à frente, ela
atinge a organização, seja na parte interna, seja como a tecnologia externa, afeta, assim como o ambiente. A teoria da contingência ela trouxe esses dois fatores, afetando diretamente a organização, a tecnologia e o ambiente. John, ele fala que uma organização mais achatada, mais formal, mais simplistas em termos até de departamentalização, ela só é possível quando ela produz uma coisa, um tipo de produto, ou ela faz um tipo só de serviço. À medida que ela vai crescendo, se desenvolvendo, produzindo mais produtos diferenciados ou prestando diversos tipos de serviços, vai se necessitando de um outro tipo de estrutura. Consequentemente, algum tipo de tecnologia. Então, a produção em massa ou mecanizada, onde eu tenho uma produção muito mais elevada, ou eu tenho uma prestação de serviço de mais coisas, de mais fatores, ela tem já uma estrutura piramidal, ela é menos achatada, significa dizer que ela tem mais níveis de separação, mais níveis intermediários, tá? Ela já possui uma departamentalização maior, seja por produto, por processo, seja funcional, seja por geografia, que nós vimos os 3 tipos de departamentalização na aula anterior. Então, independente do tipo, nessa produção em massa, eu vou ter mais departamentos. Então, é uma organização bem mais desenvolvida. Já quando eu tenho uma produção por processo ou de automação, eu tenho um processo mais contínuo. Aí eu vou ter um tipo de organização bem mais orgânica, mais livre, onde a interação entre os diversos fatores é bem mais rápido. Então, John falou que, além daqueles aspectos, também é necessário estudar o tipo de organização produtiva e como a tecnologia a afeta, e, consequentemente, a estrutura. O ambiente. O ambiente, ele afeta a organização, como eu já havia falado, tá? Que é a base, na verdade, da teoria da contingência. Lá na teoria do desenvolvimento organizacional, nós estudamos o ambiente, mas focamos muito mais nas pessoas, na equipe e no grupo. Aqui nós temos uma participação bem maior da tecnologia e do ambiente. Aí eu posso ter o ambiente mais externo à organização, onde eu tenho o ambiente demográfico, o ambiente econômico, o político, ambiente dos recursos naturais que eu utilizo na minha organização, o ambiente sociocultural e o ambiente tecnológico. Então, isso aqui são todos os fatores que estão fora da minha organização e que vão afetá-la de alguma maneira. Após isso, eu tenho aquele ambiente mais intermediário, que está bem mais próximo, né, que é o ambiente relacional, que eu tenho uma relação mais direta com a minha organização. Afeta diretamente, assim como os outros fatores, mas ele está bem mais próximo. Então, eu tenho os meus concorrentes, eu tenho as agências reguladoras do sistema, principalmente do Sistema Financeiro Nacional, ao qual me são atribuídas alguns tipos de tributação, ou então eu preciso, se eu tenho uma empresa que trabalhe com importação e exportação, eu preciso sempre analisar a questão da moeda, aí eu tenho a agência reguladora de câmbio. Então, eu vou ter várias agências dentro, principalmente do sistema financeiro, ou do político, ou em termos de política monetária, ou política fiscal, ou política cambial, que estão bem mais próximas da minha organização. Porque muitas vezes eu tenho conta no banco, eu tenho uma conta corrente, e aí eu tenho tributações, alguns impostos que eu vou ter que pagar mediante algum tipo de transação financeira. Eu tenho os fornecedores, que são pessoas que trabalham diretamente, onde eu compro os meus insumos produtivos, a minha matéria-prima. E eu tenho os meus clientes. Então, eu tenho um ambiente mais externo da minha organização e eu tenho um ambiente mais interno que estão afetando a minha organização como um todo, tá? E aí eu tenho a organização. Então, eu tenho a organização, o ambiente interno, e eu também tenho vários fatores que estão fora da minha organização que também afetam de uma determinada maneira que haja necessidade de mudança ou de adaptabilidade. E aí eu tenho as tipologias de ambiente. Segundo a estrutura, eu posso ter um ambiente homogêneo e um ambiente heterogêneo. O homogêneo é quando os fatores eles são semelhantes, onde os meus concorrentes eles são mais semelhantes entre si, onde uma determinada prática estratégica já pode me elevar em termos de concorrência, porque se eu tenho uma estratégia e os meus concorrentes eles são semelhantes, essa estratégia vai servir para todos. Já o heterogêneo é quando eu não tenho
os mesmos tipos de concorrentes. Tá? Então, eu vou analisar vários tipos de estratégia, cada uma direcionada a um concorrente. Ou quando eu tenho diversos tipos de clientes, né, onde eu preciso atingir cada um deles, então eu vou desenvolver uma estratégia específica para cada grupo de clientes. Então, eu tenho um ambiente homogêneo mais igualitário e um ambiente heterogêneo, onde eu tenho diferentes ou concorrentes, ou fornecedores, ou clientes. Quanto à sua dinâmica, eu posso estar num ambiente mais estável, onde as mudanças não me afetam tanto, que são organizações mais tradicionais, onde tenho foco numa produção que vem desde antigamente, que são coisas, produção de roupa, produção de alimentação, determinados tipos de alimentos, eles estão num ambiente mais estável porque dificilmente você tem alterações de paladar. Então, quando você tem uma região que tem determinadas tradições, você tem um determinado tipo de ambiente para restaurante, para tipo de comida, que você sabe que as pessoas gostam. Não é aquela coisa que vai estar mudando repentinamente. E o ambiente mais estável é quando as mudanças elas correm rapidamente. Então, você não pode controlar e também você não pode fazer planos muito longínquos. Por exemplo, a tecnologia. Então, hoje eu tenho uma tecnologia, ela pode estar defasada amanhã. Então, eu não posso fazer planejamento estratégico tão a longo prazo. Eu preciso fazer planejamentos mais a curto prazo, porque eu sei que a tecnologia ela varia. Então, ela está num ambiente instável. E aí, Thompson trouxe... Aí eu tive lá o estudo do ambiente, na verdade, e aí eu tenho a tipologia de tecnologia de Thompson. O que ele diz? A tecnologia, ela também é uma variável dentro da organização. Ela é ambiental, quando ela está fora, mas que, de certa forma, ela atinge a minha organização. Ou ela é organizacional, quando é uma tecnologia interna. Às vezes, eu preciso automatizar a minha organização. Ou eu preciso computar, tornar ela mais prática, direta. Então, eu resolvi colocar computadores em todos os setores. Aí, eu tenho o meu funcionário que não é adepto à computação. Então, eu tenho uma mudança tecnológica que vai atingir efetivamente a minha organização, seja por necessidade, seja porque eu tenho uma melhoria de processo, mas eu tenho a tecnologia atingindo de duas maneiras. Ela fora da minha organização, quando ela é ambiental, e ela dentro da minha organização, quando ela é organizacional. Eu também posso ter ela como elos de sequência, que é aquela tecnologia que liga um processo ao outro. Então, eu tenho um computador que me diz tudo que foi feito nos diversos setores. A minha tecnologia ela é um elo da sequência entre todos os meus departamentos. Ela pode ser mediadora quando eu tenho uma ligação entre vários clientes. Eu sou um banco. Eu tenho vários clientes que se comunicam comigo através de aplicativos, através de tecnologias, ou eu me comunico com o cliente através de e-mails. Tá? Então, não é necessariamente uma tecnologia só interna. Tecnologia intensiva é quando efetivamente eu tenho um processo tão grande de tecnologia que a minha organização ela depende mais da tecnologia do que necessariamente dos processos, que eu digo assim, dos processos de execução operacional. Tá? Então, além da tecnologia como variável ambiental, tecnologia organizacional, eu vou ter 3 tipos de tecnologia atuando dentro da minha organização e ainda vou ter a minha tecnologia flexível e a tecnologia fixa, que pode ou não as duas ao mesmo tempo estarem dentro da organização. Trabalhando sobre produtos concretos, então, é um salgadinho que eu produzo, é uma camiseta, é um boné, ou um produto abstrato, que é o que nós estamos fazendo aqui. Vocês e o conhecimento que vocês adquiriram nessa disciplina, assim como nas demais que vocês já viram ou que vocês irão ver ao longo do processo de formação, é um produto abstrato, porque nós não temos necessariamente como pegar, não é verdade? Só como quantificar se vocês se saírem bem ou mal nas avaliações, vamos dizer assim. Mas o produto concreto é aquilo que você efetivamente pode pegar, né? E o abstrato não, é percepção, é conhecimento. Tá? Então, eu posso ter tecnologia flexível e fixa atuando sobre esses diversos produtos. Tá?
Eu posso ter tecnologia fixa, que é aquela que não varia. Tecnologia fixa, pessoal, é a tecnologia que até hoje nós conhecemos. Por exemplo, a comunicação, as telecomunicações, elas se modificaram. Que eu digo assim, o celular ele ficou mais avançado, ele ficou menor, ele ganhou outras funções, mas o processo de telecomunicação, ele continua sendo, de certa forma, o mesmo. É o mesmo processo, mesmo que tenha que mudar o produtinho, tá? E a flexível são tecnologias rápidas, tecnologias mutáveis num processo bem mais rápido. Então, hoje nós temos tecnologias de sistemas de mercado, nós temos hoje diversos sistemas que surgem para analisar cotações e variações, e as pessoas vão criando outros tipos de tecnologia que vão se aperfeiçoando com o tempo. Então, a tecnologia flexível é essa mais moldável, que se adapta, que muda com frequência, e a fixa é essa que é mais mais rígida, né? Você não tem uma alteração, uma mudança tão grande. E ela pode ser aplicada nesses dois tipos de produtos, tanto no concreto como no abstrato. Aqui, além da organização e o ambiente interno e externo, nós também temos a interação nos seus diversos níveis. Lembrando que nós já estudamos esses níveis aqui lá na nossa primeira aula, né, quando nós estávamos vendo lá a teoria neoclássica. Mas é o mesmo. Eu tenho o nível institucional, tá, que é a cúpula da minha organização, que é o pessoal que comanda a organização. Eu tenho o nível intermediário, que é quando eu tenho gerentes, supervisores de departamento. E eu tenho um nível operacional. Então, dentro da minha organização, independente dos níveis, eu sempre vou ter um ambiente do sistema, ambiente externo, eu vou ter entradas, são percepções que vão vir do ambiente para a minha organização, e a minha organização vai pegar essas percepções, utilizar ou não também, porque tem muita organização que não é afetada pelo ambiente. E depois dar uma resposta para esse ambiente ou essas mudanças. E aí eu tenho várias penetrações de informações advindas do ambiente que podem auxiliar a tomada de decisão. E aqui essas linhas nada mais são do que as fronteiras dos níveis, ou seja, aqui a fronteira do nível operacional em relação ao nível intermediário. Aqui do nível intermediário em relação ao nível institucional, e essa aqui é a fronteira da organização em relação ao ambiente. Aí nós temos, para entender de ambiente, eu também preciso entender o tipo de organização que eu possuo. Por quê? Porque é o tipo de organização que eu possuo que vai me permitir mudanças e adaptações mais fáceis ou não. Então, a organização tradicional, ela sempre tem uma resistência à mudança maior. Ela sempre tem uma resistência a alterações de cultura e clima organizacional bem maior do que as organizações orgânicas, né? Então, aqui eu tenho aquele modelo de organização tradicional, piramidal, uma unidade de comando, sistema intermediário, e aí eu tenho o meu nível operacional, como nós já vimos, tanto já lá no início da nossa aula, que vocês viram, uma organização mais tradicionalista, como nós vimos também na nossa primeira aula lá em teoria neoclássica. Aqui eu tenho uma organização matricial. O que é isso? É uma organização que o nome já vem de matriz, porque ela faz realmente uma relação de matriz, né? Que eu não vou adentrar a parte aqui da matemática, mas além disso, ela faz uma relação direta entre duas departamentalizações que nós já vimos, que é a departamentalização por função e a departamentalização por produto ou por projeto. É quando eu, além de elencar a minha estrutura organizacional, definir quem são as pessoas que estão em cada nível ou em cada departamentalização, determinar o que cada pessoa vai fazer em termos de produto ou de projeto. Ela é considerada fraca quando ela só chegou ainda na departamentalização funcional, onde ela só está elencando o pessoal. E ela é considerada forte quando eu tenho efetivamente aquela relação que eu falei, onde além de elencar o pessoal, eu tenho também os meus projetos, a minha gestão de projetos, ou o meu departamento de projetos, ou eu tenho o meu departamento de produtos, que nós já vimos os dois, né? O de processos
entraria aqui também no de projetos, tá, pessoal? Então, vamos dizer que teríamos 3 departamentalizações unidas dentro de uma mesma estrutura organizacional. Essa organização aqui, ela é mais fácil, porque ela já tem um nível... Primeiro, por quê? Porque ela já é uma organização funcional, onde a departamentalização e o processo vêm das funções. Ela já não é uma organização linear, como nós temos na primeira. Também facilita eu tornar ela uma organização lean staff, que é muito mais aberta, muito mais suscetível à mudança, às alterações, à adaptabilidade. Então, eu tenho a organização matricial, ela é muito mais suscetíveis a alterações ambientais e adaptabilidade do que uma organização linear ou uma organização formal. E aqui nós temos organizações por equipes. Por quê? Porque para me desenvolver a minha organização em termos de ambiente e promover uma mudança de cultura organizacional, eu preciso trabalhar com pessoas. Então, lá na teoria do desenvolvimento organizacional, nós vimos que a década de 1990 começou a se trabalhar equipes dentro de processo de soluções, né? Então, é formar equipes, onde as equipes interagiam, propondo soluções, e depois eu também tinha ainda relações intergrupais, que era pegar essas equipes, fazer com que elas dialogassem com outras equipes e promovessem soluções. Então, as organizações por equipes são organizações que detêm esse modelo de gestão. Ela sempre procura fazer as soluções dos seus problemas através de reuniões de equipe, alinhando pessoas que possam contribuir com essas soluções. E, muitas vezes, diferentes pensamentos dão uma solução muito maior do que quando você só tem apenas um pensamento. Porque, muitas vezes, essa discussão entre diversos pensamentos, fatores e premissas individuais de cada pessoa faz com que a solução ela tenha várias percepções e não apenas uma. Então, uma equipe, quando ela dá uma solução, ela tem várias visões do que apenas uma pessoa dando uma solução para um problema organizacional. Eu também tenho abordagens em rede. Tá? O que é uma organização em rede? Hoje, nós temos várias organizações que trabalham assim. Entre elas, a Nike. O que é isso? É uma organização que ela está lá em um determinado país, tá? Vamos dizer nos Estados Unidos, mas eu possuo várias redes de contato em outras regiões do globo terrestre, nesse caso aqui do globo terrestre, porque são vários outros países, inclusive regiões, porque eu tenho a Europa, eu tenho a América do Sul, né? Eu tenho a Ásia e eu tenho a América do Norte. Então, são organizações que eles vão colocando departamentos em regiões que facilitam o seu desenvolvimento ou que vão contribuir muito mais. Então, eu vou colocar a área do design lá na Itália, porque lá na Itália o pessoal é considerado mais criativo, é uma região propensa a pensadores, as pessoas mais liberais, e eu preciso que o design seja mais criativo. Vou colocar a propaganda lá na Inglaterra, porque o pessoal é um pouco mais centrado, e eu preciso de um tipo de equipe que tenha mais concentração, ou determinado perfil que facilite colocar lá na Inglaterra, ou porque eu posso colocar, vamos dizer, um departamento de escoamento de produção próximo de um determinado oceano ou de um determinado canal que facilite o escoamento da produção. Isso tudo abordagens em redes. É quando a minha organização, apesar dela estar centrada em um local, ela tem várias companhias fora dela, principalmente em outros países, que facilitam a sua atividade. E onde cada país ele pode contribuir de alguma maneira. Hoje nós temos indústrias, empresas, que têm grande parte da sua área produtiva ou da sua companhia produtiva em países asiáticos, porque o custo da mão de obra é mais barato. E isso diminui o preço do produto final, fazendo com que ela se torne mais competitiva. Ou então porque, vamos dizer que a produção também veio para o nosso país. Porque nós vimos aí que durante um processo de industrialização do nosso país, de desenvolvimento, algumas companhias internacionais, estrangeiras, receberam benefícios de algumas tributações. Então, para ela era muito mais vantajoso se instalar aqui no Brasil em termos de produção, fazer sua produção aqui no país, porque a tributação era menor. E muitas vezes a mão de obra também, né? Infelizmente, o nosso país aí ainda tem uma mão de obra muito barata, o que facilita as empresas quererem vir se instalar aqui em termos de produção. Então,
Uma organização em rede é isso, pessoal. É quando você tem uma companhia central instalada em uma determinada região, mas cada área dela pode ser instalada em outras regiões segundo a necessidade da empresa. E, é claro, o capital, né? Porque imagina você ter uma organização e ter 5 redes, seja de produção, seja de distribuição, seja de propaganda em países diferentes e continentes diferentes. E organizações virtuais são organizações que hoje estão utilizando efetivamente a tecnologia para desenvolver as suas atividades. Seja no âmbito mais macro, que eu digo assim, uma organização totalmente tecnológica, vamos dizer, uma empresa totalmente online, onde ela só precisa de um local para estocar os seus produtos e vender seus produtos pela internet. Ou uma organização semi-virtual. Se vocês lerem o material, vocês vão ver que a própria aprendizagem EAD, que é o que nós estamos fazendo aqui, ela é considerada uma organização virtual, ou pelo menos um dos parâmetros da organização virtual, que é quando você utiliza essa tecnologia para desenvolver atividades dentro da sua organização. E aí surgiu o conceito do homem complexo. O que é o homem complexo? Cada uma das teorias atribuiu algum tipo de características ao ser humano, né? Dentro das suas habilidades. Então, eu tenho a teoria científica, que está lá nos primórdios das teorias da administração, que teve o homem econômico, que é o homem que passou a pensar efetivamente na economia, principalmente no processo de industrialização, onde se desenvolveu muito mais o capitalismo, né? Teoria das relações humanas, que eu tenho um homem social, que é um homem que passou a se preocupar com as relações interpessoais, passou a se preocupar com as pessoas, com as interações. A teoria estruturalista, que é um homem mais organizacional, voltado para a estrutura da organização, o seu desenvolvimento, como atingir a maximização dos meus resultados. A teoria comportamental, que é o homem administrativo, que pegou a teoria das relações humanas e tentou dar uma guinada no sentido de melhorar o comportamento humano, alinhando também algumas técnicas. E a teoria dos sistemas, que é o homem funcional. Porque a teoria do sistema vê a organização como um todo, né, como se fosse efetivamente o sistema, a organização é o corpo humano, e os vários departamentos que ela tem são os sistemas que fazem com que ela funcione. Daí veio o homem complexo, que é esse homem que é formado por várias características. Então, apenas uma estrutura ou teoria, ela não é mais capaz de sanar as expectativas que esse novo homem complexo tem. Por isso que a teoria da contingência, ela não é só o estudo do ambiente ou da tecnologia sobre as organizações. Ela é o estudo da melhor teoria aplicável à organização que vai lhe dar o melhor resultado, porque ela diz que nada é fixo, né? Tudo é relativo, né? Parece a teoria da relatividade de Einstein, mas ela realmente diz isso, que tudo é relativo, que o que vai fazer você utilizar uma teoria ou não é efetivamente o seu conhecimento e ver se ela é aplicável ou não, qual é a melhor teoria, então você vai só utilizar aquilo que é o melhor para a sua organização. Aí aqui, a teoria contingencial, ela trouxe vários modelos de motivação, porque ela trabalha o ser humano, as expectativas que ele tem, e aí o ser humano motivado, ele vai trabalhar melhor e, consequentemente, desenvolver sua organização. Aí aqui, o modelo de Vroom, ele diz que o ser humano ele trabalha em cima de expectativas, recompensas e relações entre as expectativas e as recompensas. Para isso, a organização precisa fazer algumas ações, como forçar o desejo a alcançar esses objetivos, a relação percebida entre a produtividade e o alcance do objetivo é fazer com que o ser humano ele entenda que ele é parte da organização e que a produtividade está efetivamente relacionada com a sua ação. E a capacidade de influenciar o seu próprio nível de produtividade quando ele está satisfeito em trabalhar dentro da organização. Aí eu tenho esses 3 fatores, que seria a expectativa, as recompensas e as 2 relações, fazendo com que o ser humano busque atingir o seu máximo. Eu também tenho o modelo de Lawler, que fala o quê? Diferente de Vroom, ele diz o seguinte, que é claro que tudo isso influencia as expectativas, a produtividade, a relação que eu almejo dentro da organização. Mas Lawler, ele diz o seguinte, que o dinheiro também é importante.
tá? Que as pessoas fazem esforço e utilizam a sua capacidade para produzir mais dentro da organização, para que eles possam ganhar mais dinheiro, principalmente. Então, vem no final dinheiro, que seria a remuneração, né, efetiva da sua atividade, os benefícios que podem advir da sua produtividade, como, por exemplo, um bônus, né, substancial pela produção, ou algum tipo de benefício que a organização não precisa lhe dar necessariamente dinheiro, mas uma viagem, um curso, um aperfeiçoamento, apoio institucional, que é quando a organização ela dá todo o suporte para o funcionário, o operacional, os cargos e promoções, que faz com que as pessoas queiram trabalhar mais e atingir mais níveis dentro da organização, e a aceitação do grupo. A pior coisa que tem para qualquer, eu acredito que seja para qualquer indivíduo, é trabalhar em um lugar onde ele não se vê dentro daquela unidade ali. Então, onde ele não confia nas pessoas, onde ele não se acredita muito aceito, onde há uma constante rivalidade. Então, a organização ela precisa sempre rever isso, porque a aceitação do grupo, por mais que a pessoa ela seja um pouquinho na dela, porque existem vários tipos de pessoas e vários níveis de personalidade também. Por mais que a gente analise que a motivação, que o desenvolvimento em equipe seja primordial, nem todo mundo é assertivo nessas alterações, em trabalhar em equipe. Então, a organização ela precisa preparar essa pessoa. Ela precisa dar algum tipo de, não é nem necessariamente motivação, mas ela precisa efetivamente contribuir para a percepção desse funcionário, para que ele consiga ofertar aquilo que a organização deseja. Então, tem o lado positivo de todos os estudos comportamentais, mas nós vimos lá na apreciação crítica que também tem seu lado negativo, porque nem sempre analisar só o emocional é significativo para a organização como um todo, porque nem sempre o funcionário está preparado, segundo os vários níveis de personalidade. Você não pode achar que na sua organização, só porque você instituiu que as pessoas devem ser criativas, conviver em grupos, aí você tirou aquelas mesas tradicionais, colocou algumas equipes, jogos, você não vai achar que todo mundo vai interagir da mesma maneira. Porque as pessoas têm suas percepções. Então, vai ter pessoas que você não vai indicar para trabalhar em equipe. Você vai indicar ela para trabalhar no escritório mais fechado, trabalhando com tributação, ou respondendo algum tipo de relatório, porque ela é melhor naquilo. Então, a organização ela precisa entender de comportamento humano para poder extrair das pessoas aquilo que ela precisa, naquilo que as pessoas também podem dar, porque se você tentar extrair algo, né, de uma pessoa que ela não pode lhe dar aquilo e que você ainda não entendeu, então você vai ter prejuízo dentro da sua organização, porque você pode perder um excelente profissional que não era bom naquilo que você queria, mas era bom em uma outra área que poderia contribuir mais significativamente estando em um outro setor. Mas, resumindo, Lawler diz que, independente disso tudo, o importante é o dinheiro. E aí, o clima organizacional, que nós já falamos anteriormente, que é o quê? Que as percepções psicológicas dos funcionários, que pode ser positivo ou negativo, trabalha em cima da responsabilidade. Nós já vimos lá na teoria neoclássica que quanto mais no operacional, mais longe da unidade de comando, mais responsabilidade tem um funcionário. Então, se ele tem responsabilidade, eu preciso também dar algum tipo de recompensa para ele, que é algum tipo de motivação extra para que ele possa desempenhar suas atividades. Tá? Calor e apoio é justamente o apoio que a organização dá, porque nós vimos lá na administração por objetivos que eu vou exigir do meu funcionário, mas eu também vou dar todo o alicerce para ele poder atingir o objetivo que eu almejo. A estrutura organizacional também é importante, porque é muito mais fácil ter ligações diretas de comunicação com o meu funcionário em uma organização funcional ou linha staff do que numa organização linear. Então, o estudo da organização também é importante. A questão do conflito organizacional, nós já vimos lá, principalmente na departamentalização, que muitas vezes a concorrência ela é positiva, mas ela também pode gerar conflitos, e esses conflitos eles precisam ser sanados rapidamente. Então, quando o clima organizacional ele não é analisado de forma efetiva, eu posso incorrer em riscos de gestão, risco na minha equipe e risco de desenvolvimento. Mas tudo isso
tá? Que eu coloquei para vocês, nós vimos lá no início da nossa aula. É só um feedback, né? É só é só para relembrar, na verdade. E aqui nós temos estratégia organizacional. A organização, ela só consegue, de certa forma, fazer frente às mudanças ambientais se ela possuir algum tipo de estratégia. Aí eu tenho a escola ambiental, que analisa o ambiente no geral, e aí nós já vimos essa matriz lá também na nossa primeira aula, que é o quê? Analisar o ambiente interno e relacionar o que eu tenho de força e o que eu tenho de fraqueza. Então, a minha organização ela é pequena. Pode ser uma fraqueza, ela não tem um espaço tão grande, pode ser uma fraqueza. No entanto, o meu serviço é considerado um dos melhores, os meus clientes eles são sempre bem atendidos, eu tenho um boca a boca extremamente positivo, minha organização ela é bem vista no mercado. Infelizmente, eu não possuo capital para aumentá-la e ofertar um ambiente bem mais tranquilo, um ambiente melhor, mas em compensação eu tenho outros fatores que fazem com que o cliente, apesar da estrutura não ser tão elevada, vir para a minha organização. Tá? Então eu tenho que relacionar as minhas forças e as minhas fraquezas, assim como o ambiente externo também me proporciona oportunidades e ameaças. Então hoje, vamos trazer para hoje. Aí eu tenho uma organização que eu estou pensando em aumentar a parte estrutural. Com essa redução no valor imobiliário, eu posso aproveitar como oportunidade comprar um novo imóvel ao lado da minha organização para aumentar a minha organização. É uma oportunidade de negócio, né? Que surgiu aí do momento econômico que nós estamos passando, com a diminuição dos valores dos imóveis e principalmente a dificuldade que hoje nós temos de pegar financiamento. Com relação a ameaças, eu posso ter uma empresa que trabalha muito com tecnologia estrangeira, e aí quando há uma elevação ou diminuição do dólar, eu posso ter uma variação do preço do meu produto final, né? Então, é uma ameaça. Aí eu também tenho outras escolas. Eu tenho a escola do design, que é uma escola mais criativa, que diz que a minha organização ela precisa trabalhar mais as equipes e extrair a parte mais criativa dela dentre os vários fatores. Eu tenho a escola BCG, tá? Que é um modelo de posicionamento baseado em 4 produtos que eu tenho ou não maior ou menor participação no mercado, que nós iremos ver mais à frente, tá? E a escola do posicionamento da estratégia competitiva de Porter. Por que eu disse que nós iremos ver mais à frente? Porque eu trouxe aqui essa tabela para vocês entenderem, tá? A escola BCG, ela determinou os seguintes: que alguma organização ela pode trabalhar produtos e esses produtos eles podem ter pouca participação no mercado ou elevada participação no mercado. E essa pouca participação no mercado pode influenciar também em termos de custos e de rendimentos. Aí foi colocado vaca leiteira, vira-lata, criança problema e estrela, que eu estou falando no singular, né? Mas aqui está no plural. Então eu tenho produtos com alta participação no mercado, mas com elevado volume de caixa. Então, empresas, eu tenho produtos que dentro do mercado eles são bem vistos, eu vendo muito, e que também tem um elevado grau de caixa. Então, à medida que eu vendo esses produtos, a minha rentabilidade também aumenta. Eu tenho o vira-lata, que é produtos com baixa participação no mercado e baixo crescimento. São produtos que nem têm expectativa de elevação de mercado e nem expectativa nem presença de mercado e nem expectativa de crescimento. São produtos que minha organização mantém porque ela já tem um cliente fiel, um público fiel, ou porque a minha organização mantém porque já é mais tradicional. Eu também vou ter um outro tipo de produto, que é o produto com baixa participação no mercado, mas que quando eu consigo vendê-lo, eu consigo gerar mais receitas. Tá? E o produto estrela é que tem alta participação no mercado e alto crescimento, tá certo? Então, assim, eu tenho, além da participação no mercado, a tendência de crescimento desse produto também é elevada. Já no posicionamento de Porter,
eu tenho o estudo efetivo do ambiente com relação à minha organização. Então, eu posso ter ameaças que estão entrando dentro da minha organização, eu preciso ter, quando eu falo modelo de análise competitiva, eu posso ter ameaças de novos concorrentes, que é basicamente isso que a ameaça de novos entrantes fala, é a ameaça de novos concorrentes no mercado com que eu atuo. Eu posso ter poder de barganha. Olha, o ideal é que você nunca mantenha só um fornecedor. É que você tenha sempre mais de um para poder barganhar, ou nunca ficar na mão de um fornecedor só e ter que comprar uma quantidade a preço abusivo, que é para você poder efetivamente ficar livre em termos de produtos, de matéria-prima. Poder de barganha dos clientes. Então, tem muitas organizações que às vezes colocam um preço mais alto. Isso aqui nem é, vamos dizer assim, considerado ético em termos de ética mesmo, pessoal. Até porque existe cálculo lá para precificação, mas tem muitas organizações que eles já colocam preço pensando na barganha do cliente. Então, em quantos % ele pode dar de barganha para o cliente? E aí, quando ele der aquele desconto, o cliente, na concepção dele, ele chegou, né, a partir lá da capacidade dele de barganhar aquele preço, mas, na verdade, o dono da organização já colocou o preço pensando na barganha. Tá? Isso tudo é estratégia. Intensidade de rivalidade entre concorrentes. Quando os concorrentes eles intensificam a sua rivalidade, pode acontecer vários fatores, principalmente a organização tentar reduzir custos e melhorar os serviços ou produtos. Tá? Então, liderança em custos, quando eu consigo reduzir meu custo e repassar isso através de preço para o meu produto. Diferenciação, eu preciso ter algo que me diferencie dos meus concorrentes para atrair cliente. E foco, quando eu determino meu foco e as minhas estratégias, eu consigo chegar ao objetivo da minha organização muito mais rápido e fácil. E aqui nós temos a apreciação crítica da teoria da contingência, que é o quê? Que é aquela parte onde nós falamos o que é errado, entre aspas, nesta teoria. Tá? Porque nenhuma teoria é totalmente certa ou totalmente errada. O que aconteceu é que as teorias elas foram surgindo, mas como o ambiente vai variando e nós estamos num processo de evolução, vai sentindo a necessidade de algumas alterações, adaptações, que a organização, como um todo, ela consiga se desenvolver. Consequentemente, as teorias elas vão se desenvolvendo. Né? Não é necessariamente que elas estejam erradas, mas alguns teóricos vão lá e disseram, olha, isso aqui poderia ser melhorado, isso aqui não serve mais para os dias atuais. Então, nós temos relativismo em administração, que é justamente isso, a teoria da administração, e a administração enquanto ciência, ela está em constante mutação, né? E está sempre surgindo teorias novas, até porque nós somos uma ciência social aplicada. Então, nós estudamos muito a sociedade. Se houver alteração na sociedade, em termos de comportamento, consequentemente, afetará a minha organização e alguma teoria anterior. Bipolaridade contínua. Nós temos sempre fatores positivos ou negativos dentro da minha organização. Tá? Nós sempre temos alguns conceitos mais macros e outros mais micros. O que significa isso, pessoal? A teoria da contingência, ela sempre trabalhou o ambiente. Então, eu sempre vou ter um ambiente interno e um ambiente externo. E esses afetam. Só que, como vocês viram no nosso vídeo, no último vídeo, existem organizações que elas se acham isentas em termos de ambiente. Então, eu não sou afetado diretamente. Então, a teoria da contingência não serve para mim. Tá? ênfase no ambiente e ênfase na tecnologia. Como eu falei, nem toda a organização ela é afetada diretamente pelo ambiente. Então, eu também não posso perder tempo só estudando o ambiente. Eu também tenho uma organização mais tradicional. Então, vamos dizer, ó, as marcas de... Algumas marcas mais exclusivas, ela ainda tem todo o processo produtivo dela mais manual, o que torna ela uma organização mais exclusiva. É aquele trabalho perfeito, onde a pessoa está lá fazendo, costurando ponto a ponto, onde eu não tenho máquina atuando. Então, eu não preciso necessariamente estudar o ambiente e a tecnologia dentro da minha organização. Então, essa teoria, para a minha organização, ela não é bem vista, tá? Compatibilidade entre a abordagem do sistema fechado e aberto. O que acontece? O que é um sistema fechado e o que é um sistema aberto?
Uma organização, quando ela está no sistema fechado, é quando efetivamente a organização não é atingida pelas alterações externas. E no sistema aberto é quando ela é atingida pelo sistema, né, pelo ambiente. Tem teóricos que dizem que não há como alinhar esses dois sistemas, o aberto e o fechado, dentro de uma única teoria, como a teoria da contingência buscou fazer. Tá? E a teoria da contingência, ela tem um caráter muito eclético e interativo. Por quê? Porque ela não foca só em uma teoria. Então, fica muito difícil eu ter que estudar todas as teorias para depois escolher a teoria mais significativa. Então, esse caráter eclético e interativo entre as diversas teorias pré-existentes fez com que essa organização ela recebesse alguns tipos de crítica, tá, pessoal? Mas, assim, não é para dizer que a teoria da contingência é certa ou ela é errada. Ela foi substancial para o desenvolvimento da ciência da administração e ela é utilizada até hoje. Como eu já falei, e vocês devem ter lido no material, a teoria da contingência, utilizando mesmo grupos, né, para desenvolver a organização, data aí da década de 1990. Então, é bem recente. Tá? Geralmente, tirando a teoria científica, todos os aparatos tecnológicos que nós temos e de desenvolvimento e de teoria foram bem mais recentes. Então, o que tornou algumas das teorias não necessariamente ultrapassadas em sua totalidade, mas que as teorias precisavam, né, se adaptar. Por isso que foram surgindo teorias novas. A teoria do desenvolvimento organizacional é um desdobramento da teoria comportamental. A teoria da contingência tenta alinhar todas as teorias em uma única só, para que a organização analise aquela que é melhor, tá, para poder aplicar dentro da sua gestão. Aí aqui nós temos basicamente um resumo do que nós já vimos. Nós temos organizações burocráticas, que têm aquele desenho mecanicistas, e organizações adaptativas, que têm aquele desenho mais orgânico. Então, o que a teoria da contingência ela diz? Que a organização, para se adaptar às mudanças, né, que acontecem no ambiente, ela precisa sair desse desenho mais mecânico e passar a se integrar no desenho mais orgânico, seja saindo de uma centralização, partindo para uma centralização, tá? Com uma comunicação muito... Aqui eu tenho uma comunicação vertical e aqui uma comunicação mais interrelacionada. Então, basicamente é isso. Eu saio da teoria burocrática e vou para uma organização orgânica. Pessoal, é isso a nossa aula. Eu espero que vocês tenham assimilado, tá? Basicamente as duas teorias, elas se complementam e eu espero que vocês, no âmbito das dúvidas de vocês, consigam repassar para os tutores e os tutores vão nos repassar para mim ou para minha assistente as dúvidas de vocês e que vocês aproveitem a aula, assimilem o conteúdo ministrado e estaremos aí na próxima aula com as duas últimas teorias.